Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se encontre presente no nosso meio, esteja no coração de cada um de vocês. E estamos aqui para mais um encontro, para mais um estudo, mais uma reflexão. E hoje nós vamos ter como tema a parábola do filho pródigo, que Jesus traz para nós, os conhecimentos daquela época, a maneira dele conversar com as pessoas daquela época. Então, vamos nos preparar para esse encontro, para que possamos ter esse aprendizado, chegar aos nossos corações, que possamos receber esses ensinamentos com muita alegria, porque com certeza é para cada um de nós, para o aproveitamento individual de cada um. Para que nós possamos iniciar, nós vamos fazer a nossa prece. Então vamos acerenar nossos corações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa grande oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, onde receberemos o ensinamento das suas leis, onde Jesus, nosso Mestre amado, veio até nós exemplificar, mostrando como fazer para cada um de nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Que a vibração desta noite se encontre presente em todos os lares aqui representados. Que a paz, a bênção de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Nós vamos convidar então o Sr. Mendes, que vai fazer o estudo da noite com nós. Boa noite, pessoal. Então, o nosso estudo de hoje é a parábola, uma das parábolas mais conhecidas, que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos, a maioria conhece a parábola do filho pródigo, mas na verdade é a parábola dos dois filhos, não é só o filho pródigo. O filho pródigo e o irmão dele. São duas figuras que Jesus representou na parábola, na historinha que ele contou, que tem um significado específico para cada um. A gente presta muito mais atenção na parte do filho pródigo e esquece um pouco o outro lado, o lado do outro filho. Então era a parábola dos dois filhos, devia chamar, mas a parábola do filho pródigo. Nós precisamos, para entender bem as parábolas, as histórias que Jesus contou, a gente esquecer a nossa cultura. Porque a gente tem o hábito que é natural, quando a gente, por exemplo, ouve uma parábola, a gente traz ela para os nossos dias, quer entender a parábola nos nossos dias. E aí não bate bem, porque essas histórias que Jesus contou, ela tem um processo de inserção na região onde ele estava, na época que aconteceu, nos costumes daquela época. Então, algum significado ficou meio perdido se a gente não ir lá no passado, voltar lá para poder tentar entender um pouco o contexto. Mas vamos aqui, eu vou ler a palavra e depois a gente vai tentando falar as partezinhas específicas dela. Parábola do filho pródigo. Está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Um homem tinha dois filhos. Ela começa assim, Jesus falando. Um homem tinha dois filhos. Disse o mais moço ao seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, todos os seus bens, sobreveio àquele país uma grande fome
e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se, ali naqueles campos, né, guardando os porcos. Ele ficava com vontade de comer as alfarrobas que os porcos comiam, porque eles não davam nada para ele. Começou a sentir fome, né? Então ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. E ele começou a passar fome. Caindo, porém, em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Aí começou a refletir. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi ao encontro do pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, nem deixou de terminar de falar. Disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a festejar a volta do filho. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, viu a festa que estava acontecendo, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Ele não sabia de nada. Um deles respondeu: Chegou o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar na festa, entrar na casa. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Então essa é a história que Jesus contou. Então vamos analisar primeiro a importância de determinadas passagens aqui, que é importante a gente ter um raciocínio em cima dela. Primeiro, isso aconteceu, Jesus quando contou essa parábola, qual foi o contexto em que ele estava? Por que Jesus contou essa parábola? O que motivou essa história? A gente pode observar na parábola que ele foca três figuras assim, de importância de primeiro grau, que é o pai bondoso, o pai que nem esperou o filho chegar e foi no encontro dele, o filho que se arrependeu, que saiu gastando, e o outro filho que ficou. São as três figuras, né?
E na época que Jesus contou isso aqui, ele frisou mais a questão da bondade paterna. Porque nesse caso aqui da parábola, o pai é Deus. Então a bondade divina para com todos os filhos. Ele não fez distinção. Ele não criticou o filho de estar voltando. Está vendo? Você foi, quebrou a cara, porque não teve nada disso, né? E Jesus contou essa historinha no momento em que, lá na Palestina, lá onde aconteceram essas passagens, era um lugar que a gente até hoje ainda tem essas regiões. No deserto. Lá no deserto, lá da Palestina, lá da Síria, da Jordânia, lá do Iraque, daquelas regiões de Jerusalém, aqueles desertos. Hoje é assim, tem as cidades e o deserto em volta dela. Aí tem um grande deserto, tem outra cidade, tem um grande deserto, né? Tem as estradas que cortam aqueles desertos, né? Que hoje são estradas boas, né? Que cortam aqueles desertos de uma cidade para outra, mas antigamente não tinha isso, nada disso. E eram aldeias. Primeiro era aldeia. E nas aldeias eram assim, tipo, uma aldeia tinha umas 20 casas, 30 famílias, 50 no máximo, eram aldeias pequenas. E o que mandava nas aldeias? O que era importante nessas aldeias? Era o patriarcado. O pai era o patriarca, era aquele cara velho já, que mandava em tudo. Ele era a autoridade máxima ali. Todo o respeito era naquele patriarca. Então, esse filho pródigo, ele começou a desrespeitar o pai quando foi pedir para ele dar o bem da parte dele, da herança e da fazenda que eles moravam lá. Mas Jesus contou essa parábola porque nessas aldeias ele foi convidado, ele estava indo almoçar na casa de um daqueles fariseus. Então Jesus chamou para almoçar ou jantar com eles lá na mesa, em volta da mesa, os pecadores, que ele chamava lá os samaritanos, os pecadores. E os fariseus e os publicanos ficaram indignados com aquele fato de Jesus estar almoçando com os pecadores. O mestre falou com os discípulos, né? O mestre de vocês senta com os pecadores à mesa. Então Jesus contou essa parábola, ele contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que parece que é da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e essa do filho pródigo. Essa é a que é mais importante dela, ela retrata mais amplamente a situação. Então Jesus contou essa parábola para dar uma lição aos fariseus que estavam criticando o fato de ele estar sentado, né, dando atenção aos pecadores, aqueles publicanos. E ele então quis falar da bondade paterna, que não tem diferenciação entre um e o outro, e contou essa história. E começa assim, o patriarca, né, que como eu estava dizendo, é o cara que tem a maior autoridade numa aldeia. E a lei é uma lei, o respeito para esse patriarca. Lá na região, né, nos costumes locais, não se dividia a herança enquanto o dono da herança estava vivo. A lei proibia. O pai não podia repartir enquanto vivo herança para ele. Ele não tinha herança. A herança é depois que ele morresse. O filho mais velho tinha o direito de receber mais do que os outros. Então tinha uma lei, uma constituição, vamos dizer lá, que comandava esses costumes. Então, assim, o filho mais velho era o substituto do pai, era o conciliador, ele tinha responsabilidades perante a lei mesmo da comunidade. A aldeia era uma família, então ali prezava-se a vida familiar. Os irmãos, eles cultivavam a terra, viviam juntos, dividiam o trabalho, dividiam tudo, eram uns pelos outros.
Então aquele filho, quando chegou para o pai, falou: eu quero que você divida essa herança aí, me dá a minha parte, que eu vou cair no mundo, eu quero sair fora, vou gastar, vou conhecer outros lugares. Ele cometeu um desrespeito para com o pai, uma humilhação perante a aldeia, porque isso a aldeia toda ficou sabendo. E ele pegou essa herança e teve que ir embora, porque essa atitude dele era merecedora de ele ser até apedrejado lá pelos aldeões, pelo restante do pessoal. Tão grave era o ato que ele cometeu. Mas ele fez e foi-se embora. Então ele começa aí a virar as costas para o pai. É o que a gente vê. Isso representa uma grande parte da humanidade que se dedica à materialidade, ao mundo material, e vira as costas para o nosso pai, que vira as costas para a religiosidade, que vira as costas para a espiritualidade, para o lado espiritual, que esquece que somos espíritos eternos, que esse mundo encarnado é uma fase, é um processo de aprendizado que nós estamos passando como espíritos. Esquece tudo isso e se envolve completamente na matéria, e virando as costas, ele começa a sofrer as consequências, e as consequências vêm aos poucos. Então esse filho pródigo, quando ele cometeu esses atos, ele se afastou do pai, como essa parte da humanidade, que é uma grande parte, que se afasta de Deus, que quer só viver o mundo na matéria, as coisas, né, gastar. E essa fortuna que ele gastou, que está dizendo aí que é a parte da herança que ele recebeu, é tudo aquilo que Deus nos deu, a nossa inteligência, a nossa saúde, as oportunidades que nós temos das reencarnações, o dinheiro que a gente ganha, as aquisições materiais que a gente tem para viver de uma forma mais confortável. Tudo isso é Deus que nos dá, é a herança que Deus entrega para nós. E nós vamos gastando tudo a bel prazer, sem o mínimo compromisso de respeito, vamos assim dizer, porque aquilo foi dado pelo nosso Pai para que nós pudéssemos sobreviver. Então a gente gasta a saúde, a gente gasta tudo aquilo que a gente ganha, a gente não pensa em ninguém, a gente não pensa em ajudar ninguém, a gente não pensa em Deus, não faz uma oração, está só querendo adquirir. Aí a gente começa a ser egoísta, a gente começa a ser orgulhoso, achar que é melhor que os outros. Então tudo isso é essa gastação do filho pródigo, essa vida totalmente no mundo material. Aí vai começar a haver a expiação dele. Deu uma grande seca na região onde ele estava, quer dizer, uma coisa comum também lá naquela região, porque lá aquelas aldeias, aqueles aldeões lá viviam do comércio, né, da lavoura de trigo, né? E a gente vê lá, se a gente for para aquelas regiões lá, a gente pode observar, até onde tem aquelas fazendas e quando está seco, aquele gado magrinho, igual no Nordeste, sem saúde, porque falta água, a comida é escassa. Então isso que aconteceu lá. Então ele caiu nesse processo sem dinheiro, sem posses, ele não tinha nada, ele ficou passando necessidade. Então ele foi atrás, procurar emprego, né? Foi atrás de um dos moradores daquela região e pediu para trabalhar. E aí vem outra expiação, a grande humilhação que ele sofreu, porque ele foi mandado cuidar dos porcos. E por que humilhação? Porque o porco naquela região é um animal imundo. O porco é um animal que as pessoas que cuidam de porcos são as pessoas mais baixo trabalho que tem. É considerado um animal imundo pela religião, pelos costumes deles lá. Então ele recebeu um emprego de cuidar de porcos. E uma humilhação maior ainda, que ele estava querendo comer a comida dos porcos e eles não deixavam. Então aí ele viu que ele estava no fundo do poço. E aí ele lembrou do pai. A gente lembra do pai
é o primeiro passo da mudança da nossa reforma íntima. Você lembrar que depois que você sofreu tudo aquilo que você podia sofrer, você já está no fundo do poço, aí vem a luzinha. Voltar para o Pai. Voltar em cima dos meus passos. E aí ele arrependeu. É o arrependimento que todos nós temos na nossa vida, de um modo geral, espiritual. Nessas reencarnações que a gente tem, milhares que nós já tivemos, quantos bens nosso Pai nos entregou, nós gastamos aleatoriamente, e muitas vezes a gente chega no plano espiritual, bate esse arrependimento, porque o espírito desencarnado, ele tem uma mente aberta, ele tem uma visão ampla da vida dele, do passado dele, das necessidades de crescimento que ele precisa, o caminho que ele tem que seguir para atingir o objetivo, que é crescer, que é ir para os mundos felizes. Então ele vê o quanto que ele pisa na bola, o quanto que ele deixa para trás as obrigações que ele tem como filho de Deus, né, que é a lei de Deus está aí para a gente seguir, o quanto que ele deixa passar as oportunidades e o quanto que ele desperdiça a encarnação, ele vê que está perdendo tempo. Então ele sempre volta arrependido. Aí vem o arrependimento. Esse arrependimento é doloroso demais para o espírito. Ele volta à casa do Pai, ou seja, ele volta, começa de novo. E muitos de nós estamos aí, porque a gente vem lá daquelas várias encarnações para trás, a gente, graças a Deus, a gente vem melhorando sempre. A gente vem sofrendo as nossas dificuldades e vem sempre, quando a gente desencarna, a gente faz a nossa avaliação e retorna à casa do Pai, ou seja, novos propósitos. Eu arrependi de fazer isso, de agir dessa forma, perdi grandes oportunidades de crescimento, agora eu vou querer uma nova reencarnação onde eu vou agir assim, vou resgatar essas coisas que eu deixei passar, essas desarmonias que eu criei, eu vou fazer um resgate bom e tal. A gente combina tudo isso lá, aí vem para cá e aí esquece a metade das coisas que a gente combinou. Aí vai tudo de novo, vai de novo, comer comida dos pobres outra vez. E aí volta, desencarna, volta para casa do Pai. Então essa é a grande lição do filho pródigo, é a grande parte da humanidade que age dessa forma. A segunda coisa que a gente pode observar é a bondade do Pai, né? Por quê? Esse filho pródigo, a gente viu lá que ele cometeu graves faltas quando ele tomou essa atitude, porque ele desrespeitou a lei, desrespeitou o Pai, humilhou até o Pai quando ele fez esse pedido, quando ele passou a mão na herança e foi gastar. Então ele veio com um propósito. Vou falar com meu pai, pedir. Ele tinha um propósito e ele se tornou vamos dizer assim, um criminoso perante as leis daquela comunidade. A aldeia estava contra ele totalmente, por ele ter feito aquilo com o pai. Então ele foi embora porque eles podiam até apedrejá-lo lá pelas atitudes dele. Então ele tinha que pedir perdão ao pai. Quando ele caiu lá no fundo do poço, ele raciocinou tudo isso. Eu vou pedir perdão ao meu pai. Mas ele esqueceu que ele tinha que se reconciliar com a aldeia também, com o local. Porque se ele chegasse lá e pedir perdão ao pai, o povo ia ver lá e ia pegar ele. Então, ele tinha esse problema para resolver. Mas ele tomou coragem e seguiu em direção ao pai. O pai, vendo de longe ele, saiu correndo ao seu encontro. Uma outra situação que a gente precisa de voltar lá nos costumes. O ancião dessas aldeias, até hoje é assim, né? Essas famílias são governadas pelos patriarcas, né? Dos árabes lá, aquele pessoal. Eles têm uma forma característica de comportamento. Por exemplo, o ancião, o árabe,
que é o dono da casa, que é o chefe do clã, ele anda com aquela roupa comprida, né? Mansa, devagar. Ele anda devagarinho. Você não vê, a senhora não anda depressa. Ele tem um passo lento. O ancião sempre anda devagar. Calmo, fala baixo, fala pausadamente. Esse é o costume de todos os anciões daquela época. E até hoje é assim. Então esse ancião, esse pai, que saiu correndo, já foi uma coisa que chamou a atenção de toda a aldeia. Porque ele se humilhou mais uma vez para poder ajudar o filho. Porque quando ele saiu correndo, saiu do costume dele de ser de manso, andar devagar, saiu correndo, foi abraçar o filho, ele mostrou para todas as aldeias que ele tinha perdoado aquele filho. Então ele deu perdão que os aldeões tinham que o filho ia ter que pedir para os aldeões. Ele já antecipou para poder ajudar o filho dele. Então ele foi lá e abraçou o filho e deu muitos beijos na face dele, que é uma outra tradição daquela região, beijar na face. O beijo na face é um símbolo de reconciliação hoje, sempre foi e até hoje. Os árabes, quando eles celebram se tem alguma discórdia, se tem algum processo de desavença entre eles, tem sempre aquele apaziguador que faz, né, que são de confiança de todos os dois lados, que vão lá, conversam, fazem as pazes, aí eles beijam a face, mostrando que está harmonizado, que estão reconciliados e que voltou a ser uma família. Então eles têm esse hábito. Então, quando o pai vai e abraça aquele filho, ele demonstrou para toda a aldeia que era o filho que estava voltando. Essa é uma das demonstrações. E era o filho. E o filho queria pedir para ele ser tratado como empregado. Ele falou: pai, ele pensou, os empregados do meu pai têm pão de fartura, eu vou pedir meu pai, falar com ele, que eu quero que ele me ponha como empregado dele, que eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai nem deixou ele falar isso. Já deu, abraçou, deu vários beijos, na face dele e falou: traga a roupa para vestir. Quer dizer, é a roupa familiar, do clã familiar, aquela roupa que é a roupa de gala, a roupa que os filhos usam nas festas, nas recepções. É a melhor roupa. Traz e vista nele para mostrar que ele é meu filho. E traga as sandálias e põe no pé dele. Ou seja, os filhos, o patriarca e os filhos andavam de sandália. Os empregados andavam descalços naquela época. Então, fazendo a diferença. E traga-lhe um anel e põe no dedo. Quer dizer, o anel familiar, o anel da família, que só usava o patriarca e os filhos que tinham o anel igual aquele. Põe no dedo dele o anel. Quer dizer, não deixou de ser meu filho. Então é demonstração da bondade, essa bondade desse pai, é a bondade de Deus para com todos nós, independente da falta que a gente cometa. Uma vez que nós caímos em si, nós arrependemos e chegamos à conclusão do engano que cometemos e voltamos atrás, Deus está lá com as mãos estendidas, com os braços abertos para nos receber, porque Ele é o Pai amoroso, é o Pai bondoso, que não quer de forma alguma que se perca nenhuma das suas ovelhas. Por isso tem a ovelha, a parábola da ovelha perdida. Então é uma outra demonstração que essa parábola veio nos mostrar, uma outra reflexão que ela traz para a gente, Então esse filho estava totalmente integrado na vida familiar de novo, que é o importante, deixar bem claro, da vida familiar. E outra coisa, ele podia falar assim: aí vamos fazer uma festa, você mata logo as ovelhas, dá o cabritinho e tal, vamos fazer. Não.
Ele mandou matar um boi gordo. O que significa isso? Que lá nos costumes, quando se matava um boi, era uma festa onde toda a aldeia participava. Ali 50, 60 casas, todo mundo era uma família. Então, matou o boi significava que toda a aldeia estava convidada para o banquete, para mostrar para todo mundo que aquele filho estava bom. Então é outro detalhe de reflexão que a gente precisa, né, observar. Então a gente, por isso que eu digo, a gente tem que ir lá nos costumes para poder trazer para a ideia. Porque se a gente for trazer para a ideia dos costumes nossos de hoje, é difícil a gente chegar nessas conclusões parecidas. Então ele fez essa festa, né? Aí na palavra que ele fala aqui. Aí chegou o irmão. Aí é o outro lado da humanidade também, o lado do irmão. O irmão ansioso, o irmão que vivia lá nas forças do pai, gastando, não gastava, mas também não fazia nada, orgulhoso, egoísta, achando que merecia mais do que os outros. É o outro lado, o orgulhoso, o prepotente, o egoísta, que é o lado, uma grande outra parte da humanidade que age dessa forma, como os fariseus, que estavam criticando Jesus por ele estar comendo à mesa com os pecadores. Eles se achavam, né, sempre se acharam melhor que todo mundo. Eles eram os melhores, os outros eram o resto. Então Jesus veio mostrar também esse lado, do lado do outro filho, o filho orgulhoso, o filho que não fez nada, o filho egoísta, que não queria entrar na festa. E esse filho, ele tinha obrigações que ele também não cumpriu. Porque no patriarcado, o filho mais velho, ele é substituto do pai. Então, assim, quando o filho mais novo veio com a ideia de pedir os bens, era obrigação do filho mais velho intervir e tentar fazer uma conciliação ali para que aquilo não acontecesse, para que a família não se desmantelasse, para que aquele filho não abandonasse o clã. E ele não fez nada, ele se omitiu. Porque ele estava querendo também, vendo essa situação, tirar grande proveito dessa divisão. Ele ia pegar o quinhão dele, porque o que sobrasse dele era tudo dele. Toda a fazenda que ia ficar lá, era tudo dele. Então, ele egoisticamente cresceu o olho no restante da fazenda, que era dele, se achando melhor do que o irmão. Quando o irmão voltou, foi pedra no sapato dele. Ixi, meu irmão voltou. Que festa é essa aí? O que está acontecendo? A seu irmão voltou. Meu Deus do céu, é agora. Perdi minha chance aqui. Voltou o irmão. E aí ele mostrou o lado egoísta dele, um lado de mau filho também. Aquele dissimulado, que é o grande parte da humanidade que a gente tem hoje. Então, assim, é um negócio pode ser. Jesus, sinceramente, ele era um cara fantástico para poder fazer essas historinhas dele, né? Aí aqui, ó, nesse livro aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala o seguinte, ó. Quando a criatura humana, num momento de irreflexão, se afasta de Deus e, dissipando os bens que o Criador a todos doou, se entrega a toda sorte de dissoluções, a dor e a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual ferem rígido a sua alma orgulhosa, até que, num momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar reentrar no caminho da perfectibilidade. Então é o caso daquele filho, né? Que ele viu no fundo do poço, passando fome, podia comer nem a comida dos porcos, aí ele lembrou de Deus. Opa, tem um pai lá que até os empregados dele passam bem. Por que eu estou aqui nessa situação? Ele lembrou e voltou atrás, né? E é o que acontece com a gente mesmo. A gente o sofrimento é isso aqui. Por isso que o sofrimento é uma
forma de aprendizado importante na vida de todos nós, porque a gente vira as costas para Deus, a gente esquece, acha que é autossuficiente, mas Deus nos dá uma inteligência muitas vezes privilegiada, com propósitos de que ela seja utilizada para o bem geral, para ajudar onde eu estiver inserido, ajudar as pessoas, e eu começo a achar que eu sou privilegiado, que eu sou melhor do que o outro, que eu sou mais inteligente, começo a usar essa inteligência em meu benefício próprio, só para angariar bens materiais, muitas vezes fazer com que o meu irmão sofra as consequências, né? Muitas vezes eu engano as pessoas, né, usando essa inteligência. Então, assim, a gente vai gastando esses bens que Deus nos deu para, né, esses talentos, vamos assim dizer, para que seja usado em benefício de todos, e aí chega um ponto que a gente cai no fundo do poço, que a gente é engolido por esses próprios talentos, né? Então, o que ele fala aqui? No momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar, reentrar no caminho da perfectibilidade. É então que, como filho pródigo, o homem transviado, tocado pelo arrependimento, volta-se para o Pai carinhoso e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, nosso amoroso Criador, que já o havia visto em caminho para ele, para dele se aproximar e rogar, abre àquele filho as portas da regeneração e lhe faculta todas as dádivas, todos os dons necessários para esse grandioso trabalho de perfeição espiritual. Então é o que acontece conosco. Nós estamos aqui no mundo material, muitas vezes gastando os bens que Deus nos deu de forma impensada, mas sabendo que no momento em que nós nos arrependermos, nós voltarmos a nossa mente para o nosso Pai Criador, Ele nos dará novas oportunidades. Então essa ideia do céu, do inferno, que o pecador vai ser punido eternamente, e a gente vê que não faz parte do plano de Deus. Deus não tem esse plano de pegar nenhum dos seus filhos e jogar no fogo e deixar para lá, para queimar eternamente. Isso não existe. Pela bondade de Deus, Ele sabe muito bem que Ele vai deixar com que nós tomamos a nossa própria decisão. Por isso nós temos o livre-arbítrio. A partir do momento que eu decido mudar minha vida, que eu decido retornar à casa do Pai, eu tenho certeza que Ele está lá no meio do caminho, com o braço aberto. Eu preciso esperar chegar lá para me acolher, para me dar aquilo que eu preciso, para me devolver todos os bens que eu perdi, para que eu possa começar de novo, para que eu possa fazer uso de forma diferente desses bens, desses dons, né? Desses talentos. Então, essa parte da parábola. E a parte da parábola do que fala do filho mau, que é aquele cara que é o egoísta, o orgulhoso, que também não é abandonado pelo pai. É claro que o pai está lá tentando falar com ele: meu filho, mas o seu filho, seu irmão estava perdido, era motivo de festa, ele foi encontrado, ele estava morto e reviveu, mas ele não queria saber nada disso. Ele viu o perigo chegando ali, né, e queria de toda forma ir contra o pai, até mesmo ir contra o pai. Então, mas o pai não abandonou. O pai também não reprimiu, só conversou com ele, mostrou o caminho. É claro que esse filho, né, essa parte da humanidade também vai sofrer as consequências das atitudes que toma, da forma que vive, né? Também vai passar pelos sofrimentos inerentes às atitudes que toma, né? Então o que ele fala aqui do filho enganador, né, vamos assim dizer? Ele vivia à custa do pai, participava de todos os bens que havia na casa. Então ele estava lá junto na casa do pai, participava de tudo, nada faltava para ele. E com a chegada do irmão, ao ver a festa que foi recebido, ele entristeceu, cheio de egoísmo, de avareza
e revoltou-se contra o pai. Infelizmente é assim que esta atrasada humanidade é assim. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes. Mas esses parecem ser piores do que os pródigos, os obedientes, porque são dissimulados. Eles agem com verniz, mas internamente, intimamente, são muitas vezes pior do que o gastador. Porque o gastador gastou sem pensar, mas se arrependeu e voltou atrás. Então, essa parábola, como as outras, a gente, para poder compreender bem essa parábola, a gente tem que realmente ir lá na época passada, ir lá na região, observar, né? Por isso o estudo é importante, a gente passar uma lida nos costumes lá daquela região, saber como é que vivia naquela época, para que a gente possa ter um entendimento mais rico do contexto. O contexto é importante, né? Ele fala, esse livro aqui é muito bom. Eu aconselho, né, quem quiser ler, eu recomendo esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Show. Tem todas as parábolas aqui e boas explicações. O filho pródigo, naquela época, representou então aquele filho que não pensava na vida. Hoje, na parte da humanidade, que sai por aí fazendo festas, que quer só se divertir, aquele que está sempre na porta larga. A porta larga, a porta da matéria, é a porta atrativa, onde os bens materiais nos atraem, onde o poder, né, o poder aquisitivo nos faz sentir que nós somos melhores do que o outro, o poder sobre as outras pessoas, né, as pessoas que têm dons, inteligências mais privilegiadas, que têm oportunidades maiores na vida, dessa vida encarnada, se julgam melhores do que as outras, se julgam mais merecedoras das coisas da própria vida, né? Jesus, quando agradeceu ao Pai, disse: Pai, agradeço por ter ocultado essas verdades dos doutos e dos sábios e as ter demonstrado aos pequeninos, aos pobres e pequeninos. Por quê? Os doutos, eles se acham autossuficientes, eles acham que eles são capazes, eles são autossuficientes, são capazes de viver a vida por eles mesmos. Então, quando a gente se acha autossuficiente, se acha capaz de viver a vida por nós mesmos, nós nos afastamos de Deus. E aí começa a acontecer, aos poucos a gente vai começando a plantar as coisas ruins para a gente poder ir colhendo durante o caminho. A gente vai plantando o sofrimento, a gente tem o sofrimento da doença do corpo físico, tem o sofrimento da perda de entes queridos, do abandono dos filhos, do abandono, né, da pobreza, né, da perda de emprego. Tudo isso, né, você pode sofrer durante a sua caminhada em função do seu processo egoístico de querer ter mais do que os outros, de se sentir melhor do que o outro. Enquanto que o humildezinho, aquele que é humilde não é aquele cara que veste a roupinha rodazinha, de pé no chão, não. O humilde é aquele que sabe que ele tem um pai que é maior do que ele, e que tudo que ele tem é o pai que dá, e que ele sozinho não consegue nada, ele sabe isso, e que ele se sente que o outro não é pior do que ele, nem melhor, que ele é igual, que somos irmãos. Então esse é o humilde, que está aberto ao aprendizado, que não acha que já sabe tudo na vida, que se recusa a ouvir um conselho, que se recusa a ouvir um outro lado da verdade que não seja dele. Então, esse é o egoísta.
O humilde não, ele está aberto, a mente aberta, ele procura ouvir, ele avalia as atitudes dele, vê se tem alguma forma de ser melhor do que ele está sendo, né? Faz aquela análise de Santo Agostinho, né? Quando ia dormir, o que eu fiz hoje de bom e de ruim? Será que eu fui bom o tempo todo? E se eu não fui bom, o que eu fiz de errado? Hoje eu tentei furar a fila do banco ali, passar, né? Eu acho que amanhã eu vou tentar não fazer isso mais. Eu peguei o troco do supermercado, saiu a mais e não devolvi. Então, amanhã, se eu for no supermercado, eu vou tentar, se acontecer de novo, não fazer mais. Aí vai fazendo essa análise do que ele fez que não devia ter feito, né? Ser um homem de bem é o caminho da lei, a lei divina, a lei que está no nosso coração. Quando nós somos criados, Deus colocou no nosso coração essa lei, que nos fala tudo que é errado, tudo que é certo. E Deus nos dá o livre-arbítrio, então quando a gente seguir o nosso caminho. Por isso que ele podia ter falado com o filho: meu filho, que é isso? Que desrespeito é esse? Você me repetir sua parte de herança. E punir severamente esse filho, mas ele, livre-arbítrio, ele deixou de acontecer. Então, sabe, você quer, pega e leva, vou dividir aqui a herança, aqui o seu irmão que conhece. Mas a consequência está lá na frente. O pior que aconteceu, ele chegou lá, perdeu tudo que ele ganhou, que ele teve que vender os bens que ele herdou todo, pegou o dinheiro, pôs no bolso, gastou tudo, passou fome, foi humilhado de ter que ir lá trabalhar tomando conta dos porcos, que para o pessoal lá naquela região, o porco é um animal, até hoje é um animal imundo. Ninguém come a carne de porco lá nas regiões da Saara. Carne de porco não come não. E até a ficha cair. Até ele se sentir lá que não tinha mais para onde ele cair mais, aí ele lembrou do pai. A gente não vê o André Luiz no livro Nosso Lar, no início do livro, quando ele conta a trajetória dele. Não chegou a esse ponto, claro. Mas o André Luiz era uma pessoa médico que cuidava lá dos seus pacientes, não tinha nada de especial, não fazia nenhuma gracinha, fazia nenhum bem para ninguém. Ele se achava também, era o cara, eu sou doutor, naquela época lá, nos anos 40, mais ou menos, lá dentro de poucos, eu sou doutor, tenho a minha vida boa, minha casa, não trato mal ninguém, mas também não faço bonitinho para ninguém, não, para mim. Ele era assim. Todas as consultas que o André Luiz deu grátis foi porque a mulher dele pediu, levou o paciente lá de atender e tal, a esposa dele, porque por ele mesmo ele não fazia nada disso. Ele era uma pessoa normal. Quando ele desencarnou, ele ficou 8 anos na Umbral, sem saber o que estava acontecendo. Quando é que ele foi salvo? Ou seja, foi tirado lá do Umbral e foi levado lá para o Nosso Lar para receber o tratamento, para ele recomeçar a vida dele. E por sinal, com muito mérito, né? Porque ele é um dos espíritos que, de uma encarnação comum como a nossa, assim, ele se tornou um espírito superior, basicamente lá no plano espiritual, porque ele não reencarnou de novo, ele está lá desde que ele desencarnou aqui, nos anos 30 e poucos, para 40. Porque ele estava lá, todo mundo chamando ele de suicida. Por que ele estava sendo chamado de suicida? Porque ele também vivia a vida material dele, fumava demais, bebia, tinha, como é que fala? Os processos de ordem sexual dele, ele era, né, sexos desregrado, ele tinha esses processos todos. O que Deus trouxe para ele a doença, venérea, né, que agravou e que fez com que ele desencarnasse.
Então ele era chamado de suicida, né, pelos espíritos lá no plano espiritual, lá na parte mais pesada do plano espiritual, que é o umbral. Até que ele lembrou de quem? Do pai. Lembrou que a avó dele costumava fazer oração para ele à noite, antes dele dormir. E ele lembrou, tentou lembrar da oração do Pai Nosso, ele começou a fazer o Pai Nosso, sem saber fazer, não conseguia fazer todo, porque ele não ligava para isso, mas foi o suficiente para que a mente dele fosse, clareasse, assim, abrisse num processo de que ele pudesse receber as energias do mentor espiritual dele que estava lá do lado dele, tentando fazer ele conseguir aceitar a mão. Tinha a mão lá para ele assim, ele passava e não conseguia ver a mão de jeito nenhum, porque a mente dele era bloqueada naquele processo de estar com raiva, por que eu não sou suicida, por que ele está me chamando de suicida, que era todo, não via. Aí quando ele lembrou do Pai, Deus, e falou, minha avó fazia oração comigo, ele começou a fazer o Pai Nosso, sem saber fazer direito. Aí a visão dele começou a se clarear. E aí ele viu o mentor espiritual do lado dele, iluminado do lado dele. Aqui, ó, vem cá te buscar, vamos lá para a colônia do nosso lado, eu vou para lá, onde ele passou pelos processos de estudo, de tratamento, e se tornou o André Luiz, que a gente conhece aí pelos livros aí, o espírito altamente evoluído, que nos traz grandes ensinamentos aí sobre o mundo espiritual. As obras de André Luiz nos mostram totalmente como é a vida no plano espiritual, todas as vivências do plano espiritual, as colônias, como que trabalha, como que funciona. Então os livros de André Luiz são livros excelentes para a gente conhecer o plano espiritual. É o trabalho dele, a missão dele, de mostrar para a humanidade esse plano, esse lado espiritual, com total fidelidade. Então é um livro assim. Então é isso que acontece. O filho pródigo foi a mesma coisa. Ele foi caindo, chegou lá e ele lembrou do pai. Quando ele lembrou do pai, então ele recebeu, voltou atrás. Voltar atrás é se arrepender. E o pai estava lá já, com a moça, esperando ele. Viu de longe, saiu correndo. O ancião saiu correndo, atravessou a aldeia, foi a aldeia toda atrás para ver. Aconteceu uma coisa aqui, o ancião que não corre, o ancião anda devagarinho, sai correndo. Então, assim, é uma história que Jesus contou que foi muito pautada nos costumes e hábitos da época, mas que traz esses ensinamentos para a gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Qual dos dois é o filho pródigo? Oi? Qual dos dois é o filho pródigo? O filho pródigo é o que saiu para gastar a fortuna. Pródigo significa gastador. Então é que pegou os bens que ele recebeu do pai e saiu para o mundo gastando tudo. Esse que é o filho pródigo. Porque o segundo também foi bem insensato, né? O segundo também foi bem insensato. Foi porque ele demonstrou orgulho, egoísmo, falta de amor pelo irmão, demonstrou todas essas fraquezas. Então todos os dois morreram na lei divina. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Basicamente, essa é a historinha que eu trouxe para vocês. Espero que tenha sido satisfatória aí o ensinamento. Obrigado. Tira esse microfone aqui, pessoal, porque ele fica meio desproporcional para mim ali, né? Um moço muito maior do que eu. Então, com o pescoço para cima ali, fica difícil me falar com vocês. Dentro dessa história que o São Mestre trouxe para nós, eu achei interessante o seguinte: se naquela época tivesse lá o Ministério do Trabalho, o segundo filho, com certeza ia entrar com ação contra o pai. Porque no momento que o outro chegou, ele já sentiu, agora perdi, né, a minha herança de novo. Porque naquela época
esse filho mais velho, ele tinha 2/3 da herança. Um recebia 1 e o outro recebia 2/3. Então ele ficou muito revoltado, né? Então, se tivesse mesmo lá a oportunidade de entrar com a ação contra o pai, ele ia lá entrar, protocolar uma ação contra o pai. Olha para você ver que situação, né? Eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, para vocês pensarem e responderem lá quando for deitar lá. Qual o filho que nós somos hoje? O novo ou o velho? Façam essa reflexão, né? Para a gente, lá no for dormir, lá a gente ter essa resposta. Tá bom? Nós temos aqui um recado, pessoal, que é do Departamento de Evangelização. Eles estão convidando, né, para que tragam as crianças para participarem da evangelização. Essa evangelização está acontecendo segunda e quarta-feira, que é a evangelização infantil de 3 a 12 anos e juventude de 12 a 16 anos. Domingo, evangelização dos bebês de 0 a 3 anos e evangelização infantil de 3 a 12 anos. Sábado, a partir de 14 horas, evangelização para a mocidade. Isso aí. E tem aqui, do Lúcio de Abreu, acho que é um poemazinho aqui, uma historiazinha também. É assim: educai a criança hoje e poderá amanhã observar que bons frutos colhe o que boa semente plantar. Se a semente que plantarmos for a virtude do amor, mesmo que demore a germinar, crescerá um dia com vigor. Então está aí o convite, né, da equipe da evangelização, para que possam trazer aí a turminha para aprender, tá bom? Tem também a implantação do Evangelho no Lar, né, que nós estamos aí trabalhando, trazendo para vocês, né, a informação de como proceder, de como fazer, de como implantar esse culto cristão no lar, né, para que se tenha um lar equilibrado, né, para que se tenha a luz dentro da casa, que tenha a proteção no seu lar. Então vocês podem deixar o telefone na recepção, que vão entrar em contato, ou então através das redes sociais, né, da FEIM. E tem também Instagram ou somente? Instagram. E tem essas informações lá, de como proceder, de como implantar o culto cristão no lar. Tranquilo, pessoal? Bom, então agradecemos a todos, né? Nós vamos finalizar fazendo a prece, né? E depois da prece vamos ter um passe. Quem for ficar para o passe pode permanecer sentado, que a coordenadora vai chamar, né, para que possa receber esse passe. E para quem já for para casa, né, que possa ir em silêncio, né, para que também colabore, né, com esse momento de passe. Pedindo não aglomerar ali na recepção, conversar, porque é ali que está acontecendo, né, o trabalho do passe, né? Então o silêncio, né, vai nos ajudar bastante. Vou convidar pessoalmente a fazer a prece final por nós. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, estudando o seu Evangelho, agradecer aos Espíritos, os mentores da casa, irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual, e pedir que Jesus nos envolva a todos aqui presentes e nos conduza em segurança aos nossos lares. Que a paz do Mestre possa permanecer hoje, agora e sempre.